Então, turma, quando nós falamos em farmacologia do sistema renal, o foco dessa aula é os fármacos diuréticos. Quando nós falamos em fármacos diuréticos, nós estamos falando de uma classe de medicamentos que, quando nós pensamos nele, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é que são medicamentos utilizados para tratar a hipertensão arterial. E não está errado. Contudo, os diuréticos, eles não têm somente essa aplicação terapêutica. Os fármacos diuréticos, eles podem agir ou ser utilizados em outras condições, como, por exemplo, quando o paciente ele tem edema, né, estados edematosos, quando o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva, tá? Quando o paciente tem ascite. Então, de modo geral, os diuréticos, eles não são usados somente para tratar a hipertensão arterial. Eles também são utilizados para outras condições. Contudo, sem dúvida, a principal aplicação dos diuréticos é para o tratamento da hipertensão arterial ou como um adjuvante, um coadjuvante, desculpa, para o tratamento da hipertensão arterial associada a outros fármacos. É muito comum os pacientes hipertensos não tomar somente o diurético, eles tomam outros fármacos antihipertensivos mais o diurético, que isso vai dar uma potencialidade, vai melhorar a terapêutica. Vamos entender, né, como é que funciona a ação desse diurético, qual a importância desses diuréticos em si. Então, gente, o foco dos fármacos diuréticos, de modo geral, é aumentar o fluxo urinário. Então, o que é que os diuréticos eles fazem? Eles levam ao aumento da produção de urina, consequentemente, produzindo-se muita urina, faz com que ocorra a necessidade de ir até o banheiro, eliminar e esvaziar a bexiga. Para vocês terem ideia, geralmente, quando nós vamos ao banheiro urinar, significa que nós estamos aí com em torno de 200 a 300 ml de urina. A partir desse momento que a bexiga ele começa a ter essa contração para que possa o indivíduo urinar, significa que a bexiga ela encheu aí em torno de 200 ml. E aí começa esse processo de desejo de urinar. Então, os diuréticos, eles aumentam o fluxo urinário, ou seja, eles fazem com que o indivíduo vá mais vezes ao banheiro urinar. Um dos motivos é porque os diuréticos ajudam a produzir mais urina. Para que os diuréticos possam ajudar na produção de urina ou para os diuréticos facilitar o desenvolvimento, a formação da urina, ele acaba inibindo alguns íons. O que seria isso? Lá na frente eu vou mostrar para vocês o sistema renal. Para vocês compreenderem, o sistema renal, ou seja, os rins, eles são formados por túbulos oco. Esses túbulos oco é por onde vai passar as substâncias que vão ser eliminadas pelo nosso organismo, vai passar a água que foi filtrada e vai passar os íons. O que é que acontece? Vários íons, eles são responsáveis por facilitar a formação de urina ou não. Como, por exemplo, tem dois íons muito importantes que vocês precisam compreender a importância e a relação dele com a pressão alta. É o sódio e o cloreto. Gente, o sódio e o cloreto, eles são apaixonados por água. Aonde eles estão ou aonde eles vão, a água vai atrás. Então, assim, uma pessoa que tem muito sódio lá nos túbulos renais, se esse sódio ele for reabsorvido, se ele voltar para o sangue, consequentemente, ele carrega consigo a água. Se vai muito sódio para a corrente sanguínea, vai também muita água.
Se vai muita água para a corrente sanguínea, o que é que vai acontecer com o sangue? Vai aumentar o volume sanguíneo. Se tem muito sangue, se tem um grande volume de sangue, o que é que vai acontecer com o coração? O coração vai precisar bombear, contrair, aumentar a frequência cardíaca, aumentar o débito cardíaco para que facilite o bombeamento sanguíneo. E isso eleva a pressão arterial. Por isso, turma, que quando nós, primeira coisa, que quando nós pensamos em pressão alta, a primeira orientação que se dá é diminua o sal de cozinha, diminua a ingestão de alimentos ricos em sódio. Por quê? Porque uma pessoa que tem hipertensão arterial se alimenta demais com sódio, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o volume de sangue. E esse volume de sangue vai aumentar a pressão arterial. E o indivíduo ele pode ter aí os problemas associados à hipertensão. AVC, derrame, aneurisma, infarto, insuficiência cardíaca. Então, gente, os fármacos diuréticos, eles são muito importantes porque eles acabam facilitando a eliminação desses íons. E se elimina mais esses íons, diminui o volume de sangue, que diminui a pressão arterial. Principais usos clínicos dos diuréticos. Os diuréticos, eles são usados gente, tanto para o tratamento da retenção anormal de líquido, que é o conhecido edema, e quando nós falamos nesse edema, gente, pode estar associado, por exemplo, é muito comum as mulheres no período pré-menstrual, né, no período aí da TPM, elas ficarem um pouco mais inchadas. E as mulheres percebem isso. Por quê? A característica hormonal, a alteração hormonal, faz com que as mulheres acabem facilitando a retenção de líquido. E isso leva a edema. E aí, esse edema, ele pode ser tratado com um diurético. É tanto que é muito comum mulheres utilizar um diurético chamado espirulactona, que nós vamos estudar lá na frente. E esse diurético, eles acabam facilitando, né, com que a mulher elimine mais líquido, dê uma desinchada, diminua o edema, e muitas vezes tem mulheres que utilizam esse diurético uma semana antes de evento, por exemplo, que ela vai ter que utilizar um vestido, e tem mulheres que acabam usando para diminuir, né, esse líquido. Lembrando que o diurético ele não leva à perda de peso. O diurético ele facilita a eliminação do líquido caso a mulher esteja com edema. Como a mulher vive nessa alteração, nessa flutuação hormonal, as mulheres têm uma facilidade em ter retenção de líquido. E um outro uso clínico dos diuréticos, que é um dos mais importantes, que é uma das aplicações mais importantes, é o tratamento da hipertensão arterial. Turma, alguma pergunta nessa parte introdutória? Professor. Oi. Então, até agora, o senhor está explicando as funções que os diuréticos têm em nosso organismo, não é isso? Isso, eu ainda não falei deles, eu ainda não falei os medicamentos, não falei o mecanismo de ação, não falei efeito adverso, eu estou dando uma introdução do que seriam os diuréticos. O que eles fazem no nosso organismo, não é isso? Porque o que acontece, Carla? Quando a gente fala no diurético, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é usado para pressão alta. Isso. Mas não, o diurético eles têm outras aplicações, que não é só para pressão. O diurético pode ser utilizado, como eu comentei, para um inchaço, para um edema, para uma retenção de líquido, para um acúmulo de líquido no pulmão, para um acúmulo de líquido no coração. Mas, sem dúvida, a principal aplicação do diurético é para a pressão alta. Eu tenho endometriose e o médico passou isso aí para mim.
esse espirulactona, né? Espirulactona. Tudo indica Isso, que a, a, passou. endometri- a endometriose, ela desregula, ela, se não me falha a memória, ela aumenta a produção de estrogênio no organismo e da mulher. Isso, E isso leva a uma retenção de líquido. Então, possivelmente, você tinha muita facilidade de ter inchaço nos pés quando você fazia muita atividade. isso. E isso leva, esse edema, leva a cansaço, leva a má circulação. E aí é necessário, por exemplo, Justamente. utilizar o diurético. Lembrando que a espirulactona, teoricamente, ela é utilizada, Carla, para diminuir esse edema, não é para melhorar o tratamento da endometriose, tá? Isso mesmo. É isso mesmo. Só isso, professor. Obrigado. De nada. Vamos falar um pouco agora, turma, sobre... Turma, tem uma pessoa mexendo no slide. Eu peço, por gentileza, que não fique mudando os slides, tá bom? Vamos falar agora, já que nós estamos falando de diuréticos, vamos falar um pouco sobre os rins, né? Os diuréticos, gente, hidroclorotiazida, clotalidona, amilorida, acetosalamina, ureia, manitol, espirulactona, furosemida, todos esses fármacos que eu acabei de falar para vocês aqui, onde é que eles agem? Onde é que é o mecanismo, onde é o local de ação dele? É os rins. Então, se eu vou falar para vocês de diurético, vamos entender um pouco o sistema renal, vamos relembrar o que seria os rins, tá? Então, visão geral da função renal. Os rins são os órgãos excretores e reguladores, pois elimina do corpo o excesso de água e produto dispensável. O que seria isso? Os rins, uma das funções dele é eliminar substâncias que nós não precisamos mais. É tanto que é chamado substâncias dispensáveis, porque você não precisa mais dessa substância. Então, os rins, uma das funções dele é eliminar substâncias que não precisamos mais. Mas os rins têm outras funções, que não só eliminar. Uma das funções muito importantes dos rins, gente, é regulador. O que seria isso? Os rins, ele percebe quando tem substâncias demais no sangue que não tem mais necessidade e ele facilita a eliminação para tentar regular a característica osmótica, a característica saudável do nosso organismo. Um exemplo, quando o paciente ele tem diabetes e o diabetes ele vai aumentando, vai alterando, o que é que acontece? Os rins começam a eliminar o açúcar na urina, começa a eliminar a glicose. Qual o objetivo de eliminar a glicose? É uma tática dos rins, nesse caso, é uma tática do sistema renal para ver se diminui a quantidade de açúcar no sangue. É bom porque vai diminuir, mas não é o suficiente para resolver o problema do diabetes. Mas o sistema renal, ele tem várias funções, que eu vou mostrar agora para vocês, que regula essa questão aí, né? Então, quando nós temos, por exemplo, substâncias em excesso no sangue, o sistema renal vai lá, opa, não precisa desse tanto de substância, vou eliminar aqui um pouco dela. E ele elimina. Da mesma maneira, gente, que o sistema renal, ele regula o volume de líquido do nosso organismo. Um exemplo, toda vez que nós estamos inchados, que nós estamos com edema, que nós temos muito líquido, os rins, ele vai tentar eliminar esse líquido. Por quê? Não precisa dessa quantidade teoricamente, não precisa dessa quantidade de sangue, de líquido. Da mesma maneira, quando nós estamos desidratados, ou seja, nós estamos com uma baixa quantidade de água, o que é que o sistema renal faz? Ele diminui a produção de urina. Por que ele diminui a produção de urina? Para que nós não venhamos a perder líquido, para que a gente não venha a perder água. Porque
nós já estamos desidratados. Olha o tanto que o sistema renal ele é muito importante para o nosso organismo. Ajuda a regular, a excretar substâncias que não precisamos mais, ajuda a regular ter substâncias dentro da normalidade. Então, é uma visão muito importante sobre o sistema renal. E, dentro desse contexto, nós temos algumas funções, dos quais eu já até comentei algumas agora anteriormente para vocês. Olha só, os rins executam várias funções. Ele regula a osmolaridade, né? Quando a gente fala, gente, essa questão de osmolaridade, é para ver se tem a mesma quantidade de produto, a mesma quantidade de substância, para que não fique tão saturada o líquido, o sangue, para ver se não fica tão saturado o nosso organismo, os tecidos. E os rins também regulam o volume de fluidos corporais, que foi o que eu comentei agora para vocês, da história da pessoa que é desidratada, que está desidratada, que produz menos urina para não perder água, e a pessoa que está com edema. Acaba os rins tentando eliminar mais esse líquido para não ficar preso no organismo. Ele tenta regular. Uma outra função dos rins é a regulação do balanço eletrolítico. Turma, quando eu falo eletrolítico, eu estou me referindo a sais minerais, tá? Eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio, cloro, cálcio, fósforo, ferro. Todos os sais minerais, de modo geral, são considerados aí eletrólitos. Então, o que é que acontece? O corpo, ele percebe quando nós temos uma grande quantidade ou uma falta desses eletrólitos. Então, por exemplo, se eu tenho um pouco magnésio na corrente sanguínea, ou seja, quando eu tenho hipomagnesemia, ou seja, diminuição do pó do magnésio, o que é que os rins vai fazer? Vai tentar não eliminar muito magnésio, porque eu já tenho um pouco. Se eu tenho uma grande quantidade de sódio, os rins vai tentar eliminar esse sódio. Pode conseguir ou não, porque eu estou dando aqui as funções para vocês, mas não significa que um indivíduo ele não pode, já pode ter uma doença, ter um problema renal, e aí se tem esses problemas, as funções também vão ser defeituosas, não vão ser tão adequadas. Outra função dos rins, gente, é a regulação do balanço ácido e base, né? Lembra que o nosso sangue, ele tem um pH sanguíneo entre 7,3 a 7,4. Esse é um pH neutro, um pouquinho alcalino, um pouco básico, e o sangue ele tem que ficar nesse pH, porque se aumenta o pH do sangue, o sangue vai ficar muito básico. E se diminui o pH do sangue, o sangue vai ficar muito ácido. Então, o indivíduo ele pode ter uma acidose metabólica ou uma alcalose metabólica. E isso é muito ruim. Leva a uma desordem. E aí, o sistema renal ele consegue regular esse balanço ácido-base. Quando o organismo, o sangue está muito ácido, ele começa a eliminar mais essas substâncias ácidas. Quando o sangue está básico, ele começa a eliminar mais os radicais, os íons que deixam o sangue básico, sempre para deixar na regulação ou sempre deixar no equilíbrio do pH do sistema. Uma outra função do sistema renal, que eu já até comentei para vocês anteriormente, é que ele leva à excreção de produtos do metabolismo, né, que são substâncias endógenas, como também os rins acabam eliminando substâncias exógenas, né, que são substâncias que são ingeridas pelo nosso organismo. Como assim, professor? Basicamente, turma, quase que todos os medicamentos que nós ingerimos, ele acaba sendo eliminado pelo sistema renal. Os rins é um importante órgão de eliminação de substâncias exógenas, né? Essas substâncias que são ingeridas pela gente. E
A nossa última função aí em relação ao sistema renal é que os rins, gente, ele tem um papel muito importante. Por isso que quando a pessoa tem insuficiência renal crônica, que faz hemodiálise, ele tem um risco muito grande quando não tem o suporte para fazer essa hemodiálise, não tem como fazer hemodiálise, o risco de morte é muito grande, é iminente. Os rins, ele tem um papel muito fundamental na nossa vida. Olha a quantidade de funções que eu já falei para vocês aqui. E uma pessoa que tem insuficiência renal crônica não tem nenhuma dessas funções, praticamente. Não existe mais essas funções. Por isso que tem que fazer a hemodiálise. Uma outra função do sistema renal, gente, é a produção e secreção de hormônios, né? Então, os rins também produzem hormônio, os rins secretam esses hormônios, e tem hormônios aí que é produzido pelos rins que são essenciais para o nosso organismo. Quando eu falo essenciais, é que sem ele a gente não consegue viver. Não sei se vocês já ouviram falar de um hormônio chamado eritropoetina. Eritropoetina. O hormônio eritropoetina é um hormônio essencial para que ocorra a formação e maturação de células sanguíneas pela medula óssea. Então, por exemplo, se agora nós estamos produzindo células sanguíneas, principalmente hemácias, você pode ter certeza que um dos motivos da produção dessas hemácias é o hormônio eritropoetina que foi produzido pelo seu rim. É tanto, gente, que pessoas que têm insuficiência renal precisam estar tomando esse hormônio, tá? Porque os rins não produzem corretamente, em quantidade suficiente. E é tanto que esse hormônio, ele é considerado um medicamento excepcional, ele é distribuído na farmácia de medicamentos excepcionais. Geralmente, ele é distribuído na forma líquida, em forma de ampola, e cada ampola, turma, custa em torno de R$ 1.000. E tem ampola aí que só dá para 15 dias. Olha o tanto, olha a importância desse hormônio, olha o tanto que ele é caro, né? Graças a Deus que nós temos aí a distribuição desse medicamento pelo SUS, tá? Então, isso que eu comentei para vocês agora, turma, de modo geral, é a visão geral da função renal, tá? Dúvida, turma, sobre esse terceiro slide, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Não deixa de participar, essa aula é muito importante, não fique com dúvidas. Professor, Oi. então, no caso, uma pessoa que tem um problema, essas funções, elas, como é que eu falo? Obrigatoriamente Não tem que usar existe. o diurético? Não. Não adianta, por exemplo, Carla, uma pessoa que tem insuficiência renal crônica tomar diurético. Os diuréticos não vão ajudar nisso. Uma pessoa que tem insuficiência renal crônica não se pode mais fazer nada. Vai ter que fazer hemodiálise, vai ter que fazer ou um transplante renal. Essas funções que eu estou mostrando aqui para você só funciona se os rins estiver saudável ou parcialmente saudável. Se uma pessoa está iniciando a insuficiência renal, pode até ajudar, pode até tomar o diurético para ajudar aí na produção de urina, na eliminação dessa urina, mas o diurético não repara essas funções aí, não. Se o indivíduo tiver insuficiência renal crônica. Professor, Oi. na hora que o professor fala de parcial, quer dizer que a gente pode ter só um rins e esse rins pode fazer toda a função dos dois rins, normalmente para você viver sem precisar fazer hemodiálise, não é isso? Isso, tem essa questão mesmo.
Por exemplo, um rim, Talmira, é o suficiente para ter todas essas funções aí. Contudo, por exemplo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a pessoa já teve um problema renal e perdeu os rins, pode ser que essa pessoa não mudou o estilo de vida. E aquele rim que foi transplantado, com o passar do tempo, também pode perder a função. Mas somente um rim é o suficiente para manter essas funções aí. Lógico que eu também não posso mais sobrecarregar, né? O papel de dois não equivale somente em um. Eu tenho que tomar cuidado. E, dependendo do indivíduo, nós temos que avaliar. Será que somente um rim vai produzir hormônio suficiente? Ou eu vou ter também que repor? Se eu tiver que repor, muitas vezes não é em grande quantidade, é em menor. Mas isso tem que se fazer uma avaliação. Porque eu tenho que verificar o estado desse somente um rim. Então, isso significa que quem tem só um, digamos assim, caso a pessoa sofra um acidente Certo. e perca um dos rins, e leva a vida normalmente, fazendo tudo normalmente como ele fazia antes, ele pode vir ter complicações, não é isso? Pode. Imagine só a pessoa que bebe Coca-Cola, uma pessoa que bebe muito refrigerante, não vou nem dizer Coca-Cola, uma pessoa que bebe muito refrigerante. O refrigerante, ele tem a tendência de deixar o nosso sangue mais ácido. O sangue ácido leva a vários problemas no nosso organismo. Para não ter esses problemas, o que é que o sistema renal faz? Começa a eliminar as substâncias ácidas para não deixar o sangue ácido. E isso quem faz são os dois rins. Quando a pessoa sofre um acidente, que perde um rim ou um rim entra em falência, o outro é responsável por levar toda a organização do organismo. Se ele continuar sobrecarregando aquele rim vai sim ter um maior risco de problema e ter uma falência do rim também, daquele saudável. Todo mundo. Porque eu estou perguntando, porque eu tenho um sobrinho que sofreu um acidente e ele ultimamente vive só com um rim. Uhum. Só que assim, eu estou tirando essa dúvida toda, porque um dia eu posso conversar com ele, esclarecer essa situação para ele, para que ele possa cair em si e saber que ele vai ficando mais velho e que um rins também vai ficando mais velho, que ele pode ter complicação por conta de levar a vida normalmente, achando que é tudo normal. Ele tem só um, só que ele ainda é jovem, só que ele bebe demais, leva a vida como se nunca tivesse perdido o outro. Talmira, pode conversar, pode avisar. Gente, uma pessoa somente com um rim vive normalmente. Vive normalmente. Contudo, se não tiver uma proteção, uma prevenção de situações, os rins ele vai ter uma maior probabilidade de lesão. Então, como você falou, Talmira, bebida alcoólica, quem fuma, sobrepeso, alimentos ricos em gordura, a ingestão de substâncias tóxicas, tudo isso vai sobrecarregar aquele único rim. E a probabilidade da pessoa ter uma insuficiência renal mais rápido pode acontecer, tá? Tá, obrigada. Então vamos imaginar assim que tem uma pessoa que tem os dois rins e faz tudo isso que eu falei. Ele vai ter probabilidade de ter insuficiência renal? Vai. Mas agora pega uma pessoa que só tem um rim e faz tudo isso. A probabilidade vai ser bem maior, não tenha dúvida, tá? Fora o que você comentou. Professor, Oi, Ana Paula. uma pessoa que doa um rim, isso também acontece com ela? Do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho. Entenda uma coisa, um rim é suficiente para a gente viver a nossa vida normalmente, tá? Um rim a gente consegue viver normalmente. Contudo, não podemos dizer que uma pessoa que entra em uma rotina tóxica, vamos dizer assim, de uso de bebida alcoólica em excesso, uso de substâncias tóxicas como cigarro, obesidade, alimentos ricos em gordura, tudo isso sobrecarrega o nosso sistema renal. E em vez de ter dois, você só tem um agora. Então tem maior probabilidade de risco. Fora, por exemplo,
o envelhecimento, fora também o uso de anti-inflamatórios. Quando eu der aula de anti-inflamatório, eu vou mostrar para vocês que os anti-inflamatórios são nefrotóxicos. É tanto que quando a pessoa faz a doação do rim, que fica só com um rim, ou a outra pessoa recebe o rim, é feito, gente, uma análise psicológica, é conversado com essas pessoas, explicando o que pode, o que não pode, o cuidado, a valorização que tem que ter, tá? Eu não quero assustar vocês sobre essa questão de doação. O que eu estou comentando para vocês vive-se normalmente. Contudo, você não tem mais os dois para compensar aqueles problemas que você tinha, aqueles erros que você fazia, de fazer ingestão de bebida alcoólica, de uso de cigarro, de refrigerante, que é bem diferente. Lógico, eu tenho os dois rins, mas se eu me acabar no cigarro, na bebida alcoólica, em alimentos ricos em gordura, em anti-inflamatórios, eu também vou perder os dois. Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, Bruna. Em relação à regulação hormonal, como é que fica com uma pessoa que tem só um rim? Certo. Primeira coisa, a regulação hormonal, ela vai acontecer dependendo de indivíduo para indivíduo. Uma pessoa que faz hemodiálise, uma pessoa que tem insuficiência renal crônica, tudo indica que vai ter que fazer reposição da substância, né? Vai ter que fazer o uso da substância por via oral, intravenosa, o resto da vida. A pessoa que doou um rim, ou a pessoa que tem somente um rim, ela vai produzir os hormônios. Agora, eu não posso garantir que a produção desse hormônio vai ser suficiente. O que vai acontecer? Com o passar dos meses, vão ser feitos exames, essas pessoas são acompanhadas, não são largadas, não. São acompanhadas, são feitos exames para verificar se há necessidade de reposição ou se não há necessidade da reposição, tá? Isso principalmente dependendo, por exemplo, possivelmente uma pessoa já idosa, que recebe um rim ou perde um rim, como o rim já está defeituoso, aliás, quando a pessoa é idosa, né, que o rim já está velho, defeituoso e perde um dos rins, tudo indica que há talvez uma necessidade de fazer a reposição hormonal. Então, não posso te garantir o que vai ser feito. Tem que se avaliar o paciente. Entendi, obrigada. Nada. Já que nós estamos falando dos rins, vamos... Professor, Oi, Ana Paula. uma pergunta. Um rim artificial, ele teria fazer as mesmas funções de um rim normal? Não. Ele teria algumas funções envolvidas. Olha, eu voltei até o slide para te mostrar. Por exemplo, um rim artificial, ele conseguiria regular a osmolaridade, ele conseguiria regular o balanço eletrolítico, o balanço ácido-base, excreção de produtos do metabolismo, mas ele não conseguiria produzir e secretar hormônios, porque isso é papel das células renais, isso é papel dos néfrons. E o rim artificial, ele não é formado por células do nosso organismo, ele não é formado por néfron. Então, ele não tem a capacidade de produzir hormônio. Nesse caso, a pessoa teria que fazer a reposição. Entendi. Obrigada. Apesar de que, Ana Paula, seria um sonho ter esse rim artificial e você poder não precisar fazer hemodiálise, mas sim tomar o hormônio. Olha a vantagem. Não precisa fazer hemodiálise e só tomar o hormônio. Porque o grande problema de insuficiência renal é a própria hemodiálise. A hemodiálise, gente, leva àquela fístula, né? Leva à lesão, leva ao estourar as veias. É incômodo, o paciente tem que passar geralmente 3 dias por semana, 2 horas, 3 horas em uma maca, né, numa cadeira. Então, os rins artificiais já ia facilitar muito a vida do paciente.
e não esquecendo que a pessoa fica muito mole, né? No dia que ele É, faz, ele não consegue nem ter uma vida normal naquele dia. Ele tem que cai a ficar em pressão, repouso. fica debilitado. Fora Isso. que ainda tem outro problema, né? Praticamente a pessoa passa a semana todinha sem fazer nada. Sem poder fazer nada, porque ela vai quase É porque é três vezes 3 vezes na semana. por semana. No dia que se recupera, no outro dia já tem que ir. Não é à toa, gente, que quem tem insuficiência renal crônica, quem faz hemodiálise se aposenta, porque ele não consegue mais fazer as rotinas diárias. Por exemplo, varrer uma casa é muito cansativo para uma pessoa que faz hemodiálise. Ela não pode. Lavar uma louça, tudo isso pode levar a problemas. É, professor. Ainda Oi, é Fábio. pior para quem tem problema nos rins e que sofre de diabetes, porque ele corre o risco de perder a visão, tantas Infarto, N questões que acaba deixando, não tem mesmo como trabalhar, tem que se encostar. é, E, além disso, como o senhor falou, eu conheço uma pessoa e ela já trocou muitas vezes de local para fazer a hemodiálise e corre o risco de necrosar aquele local e fica com uma marca profunda pro resto da vida. Ela hum, tem 5, 6 marcas no corpo só de trocar de local para continuar fazendo hemodiálise. né, Triste. infelizmente. Só que nós temos que também começar a conscientizar essas pessoas. Deixa eu contar uma história para vocês em relação a isso. A Talmira me comentou isso, eu me lembrei. Uma vez eu trabalhei por volta de 7, 8 anos no interior, dava aula no interior. E em uma dessas viagens, na volta para São Luís, eu eu vi uma pessoa dentro do ônibus e, gente, na hora que você vê a fístula, né, na hora que você vê a protuberância no braço, na mesma hora tu percebe que a pessoa faz hemodiálise. Isso é fato, é uma marca, você consegue identificar. E aí eu vi uma senhora, uma mulher, aparentemente seus 40 anos, nova, né? E aí, com aquele acesso, e dava de perceber que ela fazia hemodiálise. Aí, na parada de ônibus, que é pro lanche, para ir ao banheiro, qual foi a primeira coisa que essa mulher fez? Ela foi comprar uma Coca-Cola e uma coxinha. Gente, olha o absurdo que é. A pessoa faz hemodiálise e ainda faz ingestão de refrigerante, faz a ingestão de alimentos ricos em gordura, fritura. Tudo isso vai agravando mais ainda o problema. Não adianta a gente querer responsabilizar outras pessoas quando o responsável é a gente mesmo. Nós que temos que nos autoeducar. Não adianta você querer jogar essa responsabilidade para outras pessoas, tá? Ah, eu estou fazendo hemodiálise, estou, mas se ajude também, porque em vez de você passar 2, 3 horas fazendo hemodiálise, que você tem uma alimentação mais adequada, correta, talvez você pode diminuir os dias a quantidade de dia ou a quantidade de horas fazendo hemodiálise, tá? Então a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa. E um outro ponto que a Talmeira comentou para a gente prosseguir é essa questão, turma, uma pessoa que tem insuficiência renal crônica, ela começa a desenvolver várias outras doenças. Ela desenvolve hipertensão, ela pode desenvolver diabetes, porque o rim é um dos órgãos principais do nosso organismo. Deu problema nele, começa igual uma cascata. Começa a dar problema no coração, começa a dar problema nos vasos sanguíneos, começa a dar problema cerebral. Por quê? Ele não consegue mais eliminar as substâncias corretamente, ele não consegue mais regular o nosso corpo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão das comorbidades, das outras doenças que aparecem com o problema renal. Boa noite, professor. Eu quero fazer uma Professor? pergunta. Boa noite, falo com quem? Com o Jonathan, qual é a É o relação que o John. rins tem com o sistema imunológico? Tá. O sistema renal, ele ajuda
Na região dos rins, nós temos células imunológicas bastante importantes, como, por exemplo, células natural killer, macrófago. Essas células, elas ajudam a purificação, a fagocitose de micro-organismo. Então, tem uma relação muito importante nesse contexto. E ainda tem mais outra situação. Aonde é que está nossas células de defesa? Nossas células de defesa se encontram principalmente, gente, no sangue. Se o sangue ele tiver muito viscoso, imagine aí, gente, um sangue altamente viscoso, cheio de impureza. Qual é a função do rim? Limpar esse sangue. Quando o sistema renal ele não funciona adequadamente, esse sangue ele fica tão viscoso que as células de defesa não conseguem circular corretamente no nosso corpo. Não circulando corretamente no nosso corpo, nós ficamos à mercê de falta de proteção. Então, os rins, ele ajuda a facilitar a circulação, por exemplo, das células de defesa. É o que acontece, Jonathan, com um paciente que é diabético. Quando o paciente ele é diabético, que o sangue está muito viscoso, de tanto açúcar, as células de defesa não conseguem chegar, por exemplo, até a ferida lá no pé. E aí não consegue ajudar na cicatrização, não consegue ter oxigenação, e aí vem aquela ferida aumentando até ter o pé diabético, até ter a amputação do pé, da perna. Então, a relação do sistema imunológico com o sistema renal, primeiro ponto, porque ajuda aí, tem algumas células específicas, e também porque ajuda na limpeza, os rins ajudam a eliminar impurezas do sangue, facilitando a circulação das células de defesa. Professor, Oi. em relação à bebida alcoólica, o que acontece, ela inibe o ADH, é isso? Tá. A bebida alcoólica, né, o álcool, inicialmente, ele não inibe o ADH. Lembrando, gente, que o ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? ADH é o hormônio antidiurético, vasopressina, por exemplo. O que é que acontece? A bebida alcoólica, inicialmente, ela faz aumentar o fluxo renal. Tanto que a pessoa, quando começa a ingerir uma bebida alcoólica, ela tem a tendência de ir mais rápido ao banheiro, urinar. Contudo, com o passar do tempo, a bebida alcoólica, ela pode sim levar à retenção de alguns íons, de alguns sais, e isso pode levar a um problema. Um exemplo, pessoas que faz demais a ingestão de bebida alcoólica, ela acaba retendo no sangue ácido úrico. A bebida alcoólica retém o ácido úrico no sangue, impedindo com que esse ácido úrico seja eliminado nos rins. Aumentando o ácido úrico no sangue, o que é que as pessoas vão ter? Gota. Vai acumular o ácido úrico nas articulações, a pessoa vai ter processo inflamatório, dores. Então, assim, de modo geral, a bebida alcoólica, ela faz aumentar inicialmente o fluxo de urina, de produção de urina. Agora, o álcool, ele impede a eliminação de substâncias que deveria ser eliminada, e o excesso dessas substâncias pode levar a alguns riscos, alguns processos inflamatórios. Fora que a bebida alcoólica, o etanol, né, a cachaça, a pitu, o uísque, cerveja, ela é nefrotóxica. Acaba levando a uma lesão na célula dos rins, que é chamado de néfron. Ok, professor, obrigada. De nada, Juliana. Então, turma, dando continuidade, estudo do néfron. O que seria esse estudo do néfron? Primeira coisa, o que é néfron? Néfron é o nome da célula do rim, tá? Então, assim, toda célula do nosso organismo, ele tem um nome. Por exemplo, qual é o nome da célula do fígado? Hepatócito. Qual é o nome da célula do intestino? Enterócito. Qual é o nome das células do cérebro? Neurônio, tá? Do sistema nervoso, neurônio. E qual é o nome das células dos rins? Néfron. É tanto que esse nome, gente, néfron, deriva o nome do especialista, né, na área
de sistema renal, como nefrologista, né? Lembrando que tem enfermeiro também nefrologista. Há mais ou menos 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fui tutor do UNASUS na especialização de nefrologia, que tinha enfermeiros, farmacêuticos, médicos que faziam essa especialização. E é uma área crescente, viu, turma? Precisa-se de muito nefrologista. Não estou falando de médicos em si, mas especialistas, pessoas que trabalham nessa área, porque a tendência é cada vez mais a população adoecer mais do sistema renal. Então, vai precisar de muitos enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nefrologistas em si, especialista em nefrologia. Então, o nefro, ele é a unidade funcional dos rins. Cada rim, gente, contém aproximadamente 1,2 milhões de células, né? Então, nós temos aí em torno de 2,4 milhões de células somando os 2 rins. E os rins, eles são formados por tubo ocos, constituído de camadas simples, né? Constituído por camada de nefro. Observa um dos pontos importantes desse slide, já que eu vou mostrar para vocês a imagem dos rins. Um ponto importante desses slides é vocês entenderem que os rins são tubos oco. Por que o rim é um tubo oco? Porque ele vai captar, ele vai receber todas as substâncias que deverá ser eliminado lá pela bexiga. Os rins são formados aí por glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor, que a gente vai ver nessa imagem agora. Pronto. Aqui nós temos uma imagem do sistema renal, tá? Se vocês observarem, em vermelho, nós temos aqui esse bem redondinho que está apontando aí para cima, glomérulo, tá? Esse glomérulo, gente, é onde vai chegar o sangue que vai ser filtrado, o sangue que vai ser limpo. Tudo que vai ser filtrado, todas as impurezas vão sair desse glomérulo e vai entrar nessa cápsula de Bowman. E num túbulo contorcido proximal e assim por diante, tá? Então, nós temos o glomérulo, que é esse emaranhado aí de capilares, que é circundado aí por essa cápsula, em amarelo. Nós temos aí o túbulo contorcido proximal. Esse túbulo contorcido proximal recebe esse nome porque ele é contorcido e porque ele é mais próximo do glomérulo. Logo em seguida, essa parte mais fina é a alça de Henle, tá? Que é a parte descendente que desce e a parte ascendente que sobe, que é a alça de Henle. Logo em seguida, nós temos o túbulo contorcido distal. Ele é chamado de contorcido porque é contorcido, retorcido, e distal porque é mais distante do glomérulo. E nós temos aí também, logo em seguida, o ducto ou túbulo coletor, que é onde vai captar o restante de água, de impureza, até levar lá para a bexiga e formar assim a urina. Nesse túbulo coletor, já na parte final dele, leva a formação de urina. Turma, fica à vontade para perguntar, tá? Qualquer momento, não se acanhe, não. Regulação normal dos líquidos e eletrólito pelos rins. Olha só, gente, então, sem dúvida, eu acho que já ficou bem fixo isso, que uma das funções principais dos rins é retirar as impurezas, né? Do sangue. Então, os rins ele tem um papel importante na limpeza do sangue. Contudo, aproximadamente 20% do plasma sanguíneo que chega aos rins são filtrados dos capilares glomerulares para o interior da cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Gente, só para vocês entenderem esse parágrafo. Imagine que 100 ml de sangue, 100 ml de sangue chega nos rins. Desses 100 ml de sangue, somente 20 ml, teoricamente, 20 ml de sangue vai ser filtrado, vai ser limpo. Por isso que é tão importante
que o sangue ele fique o tempo todo circulando, que o sangue vá o tempo todo para os rins, para que os rins consigam eliminar corretamente, consiga filtrar adequadamente esse plasma, esse líquido aí, essa parte líquida do sangue, para que possa eliminar todas as impurezas. E tudo que é filtrado, né, tudo que é colocado na cápsula ou no glomérulo, vou voltar novamente o slide só para vocês lembrarem aqui, ó. Nós temos aqui o glomérulo, que tem aí até o nome. Logo em seguida, nós temos a cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Então, o sangue chegou aqui no glomérulo, uma parte desse sangue começa a ser filtrada. Então, todas as impurezas que chegaram aqui no glomérulo vai para dentro da cápsula, depois vai para os túbulos proximal, alça de Henle, do túbulo distal e o ducto coletor. O que é que tem, por exemplo, turma, nesse filtrado? O que é que tem, depois que o sangue ele é filtrado, o que que passa para dentro do túbulo para ser eliminado? Nós podemos encontrar glicose, nós podemos encontrar bicarbonato de sódio, nós podemos encontrar aminoácidos, nós podemos encontrar outros solutos orgânicos, bem como eletrólitos, como sódio, potássio e cloreto. Então, tudo que é dispensável, que os rins conseguem filtrar, vai para dentro desses túbulos para ser eliminados. Turma, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não me deixa no vácuo, bora responder. Aliás, na verdade, não é mais uma informação. Vocês já ouviram falar de um termo chamado proteinúria? Proteinúria. Vocês sabem o que é Eu isso? já ouvi. Sim, professor. Vocês sabem o que é isso, proteinúria? São proteínas na urina? Isso, Tá. Justamente, Bruna, é proteína na urina. Isso é bom ou ruim? Quando pega um exame, por exemplo, isso é bom ou ruim? É ruim. É ruim. Eu acho que é ruim. Gente, a proteína é uma macromolécula, ou seja, é uma molécula grande. Então, toda vez que vocês encontrarem, pegaram um exame e lá está dizendo proteinúria, presença de proteína na urina, pode tomar cuidado e alertar o paciente que tudo indica que ele possa estar com uma lesão renal porque está tendo presença de proteína na urina, certo? Porque como a proteína ela é uma macromolécula, ela não consegue atravessar o vaso sanguíneo, não consegue atravessar o endotélio. Por isso que é um prognóstico, aliás, é um diagnóstico ruim a presença de proteína na urina. É tanto que é muito comum, por exemplo, quando se tem pessoas que praticam atividade física, que utiliza muito suplemento, né, que é para ganhar massa corporal, porque a maioria desses suplementos que ganha massa muscular, eles são ricos em proteína, tem uma grande quantidade de proteína. E aí pode sobrecarregar os rins e acabar lesionando. Tá? Então, é muito comum solicitar o exame de proteinúria para pessoas, cliente, paciente, que pratica atividade física e utiliza suplementos. Como é que ocorre a formação de urina? Ocorre a formação de urina através de alguns processos, como filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular. Vamos entender essas três etapas de produção da urina. Lembrando, gente, que a urina é um líquido onde imerso nesse líquido, diluído nesse líquido, existem vários componentes. Existem vários produtos, inclusive o que estão aí no slide, glicose, bicarbonato, aminoácido e etc. Tá? Lembrando que a urina vai para a bexiga, tá? E, teoricamente, a urina e a bexiga, elas são estéril. O que seria isso? Não tem presença de micro-organismo.
Quando tem presença de micro-organismo na urina, ou seja, na bexiga, a pessoa tem cistite, que seria a infecção urinária, tá? Então, gente, as 3 etapas da formação da urina é a filtração glomerular, é a secreção tubular, que está no próximo slide, e a reabsorção tubular. Vamos entender como é que funciona essa questão da filtração. Toda vez que o sangue ele chega nos rins, o sangue ele chega até os rins pelo glomérulo, através das arteriolas aferentes, e força a saída de água e eletrólitos e outros solutos para a cápsula de Bowman. O que seria isso? Olha só, então o sangue chega naquela cápsula, naquele glomérulo, e tudo que é capaz de sair do sangue, ele acaba entrando na cápsula glomerular, acaba entrando no túbulo. Como, por exemplo, sangue, gorduras, proteínas, certo? Células sanguíneas, tá, gente? E nesse caso aqui também, turma, apesar de eu colocar gorduras e proteínas, não são as macromoléculas. No caso aqui não é proteína, seria aminoácido. Nesse caso aí não são gorduras, seria ácidos graxos, em glicerol, tá? Porque como são macromoléculas, não consegue atravessar a parede do endotélio. Então, depois que o sangue ele foi filtrado, retirou uma parte das impurezas e entrou na cápsula glomerular, o que acontece? Vou voltar aos slides lá naquela imagem. Olha só. Então, o sangue chegou aqui no glomérulo. Então, o sangue chegou no glomérulo. Depois que esse sangue ele chega no glomérulo, ele é filtrado. Então, alguns produtos, como aminoácidos, como algumas gorduras, glicose, vai sair, né, do glomérulo e entra no túbulo, na cápsula glomerular. Mas, gente, observa que a arteríola é eferente. Tá? Depois, se vocês observarem aqui, ó, a arteríola eferente, uma parte, o sangue ou o restante que não foi filtrado, ele sai por essa arteríola eferente e uma parte desse produto que não foi filtrado e não entrou no túbulo, ele vai ser secretado. O que seria isso? Ele vai ser empurrado o restante para dentro do túbulo, porque nem tudo é filtrado pelo glomérulo. Então, nós temos a segunda etapa, que é a secreção. Depois eu volto para esse slide, que é a reabsorção. Então, olha só. O que seria a secreção tubular? A secreção tubular, gente, indica o movimento de substância dos capilares peritubulares para o filtrado glomerular. Em outras palavras, secreção tubular é quando o restante do produto ele entrou naquelas arteríolas eferentes que fica na região ao redor dos rins e todos os outros componentes que não conseguiram ser filtrados, eles vão ser empurrados para dentro dos rins, dos túbulos. Como, por exemplo, no túbulo proximal é secretado ácido úrico, creatinina, amônia, hidrogênio, enquanto já nos túbulos distais são secretados o potássio, o hidrogênio e a amônia. Tudo isso que eu estou falando para vocês, turma, tem como objetivo colocar as substâncias dentro do túbulo. Por que é importante colocar as substâncias dentro do túbulo? Para levar a formação da urina e ser eliminado. Então, a primeira parte foi filtração, que é quando o sangue chega no glomérulo e as substâncias já vão para dentro do túbulo, bem fácil. E o restante da substância que não conseguiu ir para o túbulo pelo glomérulo, ela vai ser secretada pelo processo de secreção tubular.
E a última etapa de formação da urina é a reabsorção tubular. O próprio nome está dizendo reabsorção tubular. O que seria essa reabsorção tubular? Turma, toda vez que as substâncias estiverem dentro dos rins, estiverem dentro dos túbulos, o mais interessante é que elas fossem direto para o túbulo coletor, fosse lá para a bexiga e formasse a urina. Contudo, nós temos um pequeno problema, que às vezes pode ser bom, pode ser ruim, mas o que acontece? Muitas vezes as substâncias, quando chegam dentro do túbulo renal, em vez dela ser eliminada, ela acaba voltando para a corrente sanguínea. Ela acaba sendo reabsorvida. E isso muitas vezes não é bom, principalmente quando o paciente é hipertenso. Olha um exemplo aí de substância que acaba sendo reabsorvida, o sódio. Lembra que eu falei para vocês que se o sódio ele volta para o sangue, com o sódio ele carrega o quê? Quem é que gosta? Quem é apaixonado pelo sódio? A água. Então, aonde o sódio vai, a água vai atrás. Qual é o problema dessa situação aí? Porque se reabsorve muito sódio, se reabsorve muita água. Se tem muita água no sangue, o que é que acontece com o volume de sangue? Ele aumenta. Se aumenta o volume de sangue, aumenta o débito cardíaco. Se aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Um outro exemplo aí, associado à reabsorção tubular, é o hormônio antidiurético, que é o ADH, ou vasopressina. Esse hormônio antidiurético, ele age lá no túbulo distal, impedindo a eliminação de substâncias e facilitando a reabsorção. Lembrando que esse hormônio antidiurético, ele impede a formação de urina. Quando nós estamos desidratados, temos queimadura, é importante que a gente não perca líquido, tá? Mas quando a gente está com edema, está inchado, tem hipertensão arterial, não é bom esse papel desse hormônio aí, não. E lá no túbulo, também no túbulo distal, na verdade no ducto coletor, há a participação de um hormônio chamado aldosterona, gente. Só para vocês compreenderem rapidamente, a aldosterona, ela é um hormônio que ela tem uma facilidade de favorecer que o sódio seja reabsorvido para a corrente sanguínea. Esse hormônio aí é danado, principalmente quem é hipertenso deve evitar a produção, deve evitar a ação desse hormônio. Por quê? A aldosterona, ela ajuda a reabsorver sódio. Tendo sódio na corrente sanguínea, vai a água e entra naquele processo lá que eu comentei para vocês. Então, se tem sódio, tem água. Se tem água, aumenta o volume de sangue. Se aumenta o volume de sangue, aumenta o débito cardíaco. Se aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Eu tenho uma dúvida. Oi, Bruna. Sobre a questão de dores da enzima X. Se tem a ver com a Não entendi, Bruna. Cortou. Como é? A dúvida em relação aos inibidores da enzima ECA. Certo. Bruna, mas qual seria a dúvida? Tu quer saber o que são os inibidores da ECA? Ou como é que ele age? Isso, porque no caso ela vai ativar a aldosterona 2, né? Não, pra vamos lá. poder ativar. Me explica um pouco aí como é que é essa questão da ação deles. Certo. Nós vamos ter uma aula ainda sobre antihipertensivo, tá? Então, em breve você vai entender melhor, mas só para esclarecer. O que é os inibidores da ECA? Ou chamado de IECA, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1. O que é que acontece? Essa enzima, ela tem a capacidade de transformar uma substância chamada angiotensina 1 em angiotensina 2. Qual é o grande lance da substância 2, angiotensina 2? A angiotensina 2,
ela é uma substância vasoconstritora, então faz com que o vaso sanguíneo feche, e isso aumenta a pressão. E, além disso, a angiotensina 2 produz essa aldosterona que eu estou falando. Então, se tem angiotensina 2, produz aldosterona, que reabsorve o sódio, que reabsorve a água, que aumenta a pressão. Quando se toma, por exemplo, captopril, enalapril, lisinopril, que são fármacos que inibem a ECA, o que é que vai acontecer? Não vai produzir angiotensina 2. Se não tem angiotensina 2, não tem aldosterona. Se não tem aldosterona, não aumenta o volume de sangue. Se não aumenta o volume de sangue, não tem pressão alta. Entendi. Essa que era a relação, né, dela com a aldosterona. Isso, essa é a relação da enzima com a aldosterona. Turma, nós estamos finalizando essa parte introdutória, tá? Então, assim, como eu comentei para vocês bem no início da nossa aula, lembrando que eu estou dando uma revisão aqui de fisiologia, de sistema renal, tá? Para depois nós entrarmos na farmacologia, porque se vocês não conseguirem compreender esse aspecto fisiológico, vai ser difícil vocês entenderem a questão das medicações. Então, como eu comentei lá no início, nos primeiros slides, eu falei o seguinte para vocês. Os diuréticos, eles não são usados somente para hipertensão arterial. Os diuréticos, eles podem ser utilizados para outras doenças, que, na verdade, é até dividido a classificação do uso dos diuréticos para doenças relacionadas a estados edematosos, ou seja, doença que está associado a inchaço, a edema, e doenças relacionadas não a estados edematosos, ou seja, que não tem nada a ver com inchaço, com edema. Então, o diurético pode ser utilizado, gente, na insuficiência cardíaca, no edema pré-menstrual, na ascite hepática, na síndrome nefrótica, né? Só para vocês entenderem rapidamente. O que seriam esses estados edematosos? Seria inchaço. Por algum motivo, essas condições, essas doenças, estão levando ao inchaço, ao edema. Olha o que acontece. Em muitas doenças, a quantidade de cloreto de sódio, lembrando que quando eu falo cloreto de sódio, eu estou falando de dois íons, do cloreto e do sódio. Lembra, gente, que o cloreto e o sódio, eles são apaixonados pela água. Aonde esses troços aí vão, a água vai. Então, olha o que acontece. Muitas vezes, o sódio e o cloreto nas pessoas pode estar aumentado e ele acaba sendo reabsorvido muito. E isso leva ao aumento de água no sangue. O aumento de água no sangue faz com que a água não comporte dentro do vaso sanguíneo. E isso leva a um extravasamento, levando ao edema. Tá? Por isso, é importante, é interessante fazer o uso de diurético. Só um momento. Turma, não sei se vocês sabem, mas insuficiência cardíaca é uma doença que está associada ao não funcionamento do coração corretamente, né? Então, o coração ele não consegue bombear corretamente, e isso leva a um acúmulo de líquido, tanto no pulmão quanto no coração, tá? Uma outra situação é o edema pré-menstrual, que o edema pré-menstrual não é, teoricamente, uma doença, mas é uma condição que há um aumento, uma alteração hormonal nas mulheres, e isso leva a uma facilidade na retenção de líquido.
A ascite hepática é acúmulo de líquido na região abdominal, principalmente por causa de doenças hepáticas, né? Cirrose, hepatite, e isso pode levar a um acúmulo de líquido, porque não tem uma passagem adequadamente do líquido, não tem uma limpeza corretamente, um metabolismo corretamente das substâncias no fígado. E síndrome nefrótica é o desenvolvimento inicial da insuficiência cardíaca, os rins não funcionam corretamente. Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui, essas 4 condições e doenças, elas facilitam a probabilidade da pessoa ter edema. E se tem edema, um dos medicamentos a ser usado são os diuréticos. E, além daquelas condições que eu mostrei para vocês, existe outras que podem ser tratadas com diuréticos, tá? Nesse caso, são as doenças ou condições associadas a não edema, ou seja, não associada a inchaço, que nesse caso é a hipertensão, hipercalcemia e o diabetes insípidos, tá, turma? Quando eu falo hipercalcemia, não sei se vocês conseguem decifrar pela palavra, mas o sufixo mia significa sangue, e o hiper significa aumento. Então, quando eu falo hipercalcemia, eu estou falando do aumento de cálcio na corrente sanguínea. Então, a pessoa que tem muito cálcio na corrente sanguínea pode tomar alguns diuréticos que vai ajudar na perda desse cálcio. E aí, turma, às vezes isso é importante, né? Porque se a pessoa tem muito cálcio no sangue, esse cálcio ele pode se acumular lá na vesícula biliar e no próprio rim, levando à formação de cálculo vesicular e cálculo renal. E também os diuréticos podem ser utilizados para o diabetes insípido, lembrando que não substitui o tratamento com hipoglicemiante, com antidiabético, tá, gente? Mas os diuréticos ajudam a eliminar um pouco de glicose do sangue, o que diminui a quantidade de glicose do sangue. Não é muito, mas é uma das ações que podem acontecer. Turma, alguma pergunta até aqui? Por enquanto não, professor. Professor, Oi. Alô? Oi. essa questão toda que a gente falou, Talmira, essa Oi, questão toda que a gente falou, assim, me fez ficar rodando aqui a cabeça e imaginando que quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem tem toda essa N coisas aí sobre a saúde em relação a essas coisas que o senhor falou, Sim. acaba fazendo com que a pessoa tenha diminuição, assim, do desejo sexual. Eu não sei, deixa eu tentar explicar essa tua pergunta por outros processos, porque assim, eu acho que a pessoa não perde a libido sexual, certo? Mas a condição, eu vou pensar por um paciente que tem insuficiência renal, um paciente que faz hemodiálise, tá? Só um momento. Que faz hemodiálise. Esse paciente, ele fica cansado com tudo. Então, o ato sexual em si pode favorecer
um estresse, pode levar a um desgaste, pode levar a um cansaço, e isso é incômodo para quem tem. Já em relação ao diabetes, o diabetes ele não leva a uma falta de libido. Só que o paciente que ele é diabético, principalmente se ele é descompensado, ele não consegue ter uma ereção, porque o sangue não consegue chegar corretamente no pênis, na região dos corpos cavernosos. Então, ele não tem ereção. E isso é um constrangimento. Então, muitas vezes, ele já tentou várias vezes, não tem uma ereção corretamente, isso frustra, e as outras vezes, muitas vezes, o homem ele tem uma vergonha de tentar, ele tem medo de tentar por causa disso. É só para você compreender o que você me perguntou. Você chegou a perguntar Não. se diminui o Deu para desejo. me entender. Eu acho que não é. Porque assim, eu já atendi Sim. alguns homens Sim. e acabaram assim, por talvez não ter vergonha de mim, talvez por ser brincalhona, coisa assim, de me fazer esse tipo de pergunta. Que às vezes tinha vergonha de ter relação, porque achava que não ia conseguir por conta da deficiência dele de saúde, que ele achava que era isso que impedia com que ele tivesse. Era só para entender, só para eu, se um dia alguém perguntar, eu saber me desenrolar. Obrigada. E, na verdade, Talmira, você pode responder que existe sim uma dificuldade na relação sexual, o paciente cansa mais, o paciente tem dificuldade na ereção. Agora, porque você perguntou assim, se diminui o desejo, né? O desejo não diminui. A libido, teoricamente, talvez é porque eu não fiz a pergunta certa. Isso. É isso mesmo, é só para esclarecer. Que desejo é uma coisa. Porque o desejo pode ter só na cabeça e não continuar normal. Normal. E a pessoa não tem condição por causa dos problemas de saúde mesmo. Mas é muito comum. Era isso que eu queria saber. Só uma brincadeira aqui, né? Um comentário que, nas minhas práticas de vida de farmácia, eu escutava muito. Enquanto farmacêutico, no balcão, chegava muito paciente e eles comentavam assim, que eles preferiam ter câncer, eles preferiam ter problema de coração, eles preferiam ter um monte de coisa, mas eles não queriam ter diabetes. Porque diabetes, infelizmente, é um sinônimo de que a pessoa vai ter dificuldade em manter relações sexuais. Porque se não se cuidar, com a evolução da doença, com o desgaste dos vasos, com o excesso de açúcar no sangue, vai ter dificuldade de ereção. Só para tu ter ideia como é, principalmente homem, né, a dificuldade. Então, eles preferiam ter outras doenças do que ter o diabetes. Que tal? Tá certo, obrigada. Nada. Turma, então nós encerramos a nossa parte inicial, a nossa parte introdutória. Agora eu vou mostrar para vocês os medicamentos, tá? A parte dos medicamentos. Nós temos 5 classes de diuréticos, né? Nós temos os diuréticos tiazídicos e correlatos, que é o nome da classe, e dentro da classe nós temos os medicamentos clorotiazida, clotalidona, hidroclorotiazida, indapamida e metolazona, sendo que o principal, aliás, não é nem o principal, o mais conhecido dessa classe aí, dessa primeira classe, é a hidroclorotiazida. Inclusive, gente, esse fármaco ele é associado com vários outros medicamentos, com captopril, com losartana, tá? Outra classe de diuréticos, que é chamado diurético de alça, o próprio nome está dizendo, diurético de alça, significa que eles agem, gente, lá naquela alça de Henle. Ou diurético potentes, o próprio nome está dizendo, diurético potente, significa que desses 5 classes de diurético, esses fármacos aí são os que mais produzem urina, são os mais potentes, é o mais forte, que é o acetaclínico, bumetanida, furosemida e atosemida. Dessa classe aí, eu acho que o mais conhecido é a furosemida. O nome comercial dele, se não me falha a memória, do referência é o Lasix, tá? A furosemida tem comprimida, a furosemida tem injetável. Inclusive, quando o paciente, turma, chega em crise hipertensiva no hospital,
Eu já vi protocolo de dar captopril debaixo da língua e furosemida na veia, tá? Para baixar a pressão. E assim, a gente faz ela, a furosemida, para ajudar a baixar a pressão, porque ela, como é que se diz? Aumenta a vontade de fazer xixi, e quando você faz xixi, a pressão abaixa mais rápido, né, isso, professor? Isso. Justamente, Talmira. Por quê? Porque se você elimina líquido, se você elimina urina, tu diminui o volume de sangue. Diminuindo o volume de sangue, diminui o batimento Abaixa a pressão. cardíaco. E aí abaixa a pressão. Tá? Tá, E é um mais forte. Esse é um fármaco mais forte dos diuréticos, é ela. Tá? Lembrando que quando eu falo que o fármaco é mais forte, não é que é melhor. Eu estou dizendo que ela é o que mais produz urina, por isso que é o mais potente, mas não é que é melhor. Outra classe de diuréticos são os diuréticos poupadores de potássio, tá? Esse diurético poupador de potássio, a classe, aliás, é o nome da classe, os fármacos é a milorida, eplerenona, espirulactona e triantereno. Desses fármacos aí, o mais conhecido e usado é a espirulactona, tá? Essa espirulactona, eu me lembro que também na minha prática lá da farmácia, tinha muitas mulheres mesmo que chegava para comprar espirulactona, dizendo que ia perder alguns quilinhos porque ia desinchar. E realmente, a espirulactona ela leva a uma perda de líquido nas mulheres, desincha, mas não emagrece, tá? Não tem nada a ver com emagrecer. E por que que a espirulactona ela é tão boa para mulheres? Porque a espirulactona ela é um diurético também chamado de diurético inibidor ou bloqueador da aldosterona. E a aldosterona ela leva à retenção de líquido. Por isso que é muito comum as mulheres aumentar essa retenção de líquido por causa da aldosterona. Por isso que é muito prescrita aí e utilizada. Uma outra classe de medicamentos diurética é inibidores da anidrase carbônica, sendo que o fármaco dessa classe é a cetazolamida, e os diuréticos osmóticos, que é o manitol e o ureia. Esses dois eu não vou falar tanto para vocês, essas duas últimas classes, não vou comentar tanto agora, deixar lá para o final, porque essas duas classes quase não é utilizado pela população, não é prescrita também, tá? As outras três classes são melhores. Só um momento, turma. Turma, a nossa primeira classe de que nós vamos estudar mais detalhadamente é a classe dos diuréticos chamado tiazídicos e correlato, e sem dúvida é a classe mais prescrita, é a classe mais utilizada, tá? Os diuréticos tiazídicos e correlato é o nome da classe, são os fármacos diuréticos mais amplamente utilizados, sem dúvida. São derivados da sulfonamida e estão relacionados com inibidores da anidrase carbônica. Esse parágrafo aí é só para dizer para vocês que a estrutura química desse fármaco tem um grupo sulfonamida, que é uma cadeia fechada, tá?
E é onde é que esses fármacos tiazídicos, né, a hidroclorotiazida, ela age? Ela age, gente, no túbulo distal, tá? Então, pega aquela imagem lá do rim, que eu mostrei para vocês, e imagina onde é que está o túbulo distal. Vou até mostrar lá para vocês. Ó, aqui nós temos a imagem do rim. Toda aquela classe de fármacos, como a hidroclorotiazida, clotalidona, todos agem aqui, ó, no túbulo contorcido distal. Aí é o local de ação do fármaco. Como é o mecanismo de ação? Eu vou ler para vocês aqui o mecanismo e depois eu vou mostrar na imagem para ver se vocês compreendem melhor. Então, os agentes tiazídicos e correlatos, eles atuam principalmente no túbulo contorcido distal. De que maneira? Bloqueando uma proteína, que é o cotransportador de sódio e cloreto, na membrana da célula. E isso aumenta a prisão, né, aumenta a retenção do sódio e do cloreto dentro do túbulo renal. E ele acaba indo para o túbulo, o ducto coletor, para ser eliminado na bexiga. Olha a imagem. Gente, do lado esquerdo, aonde vocês encontram assim o nome, luz. Não sei se vocês conseguem ver, na parte branca, luz. O que é essa luz aí? Isso se refere dentro do túbulo renal. Então, essa luz aí é a parte oca, é a parte do túbulo, tá? E do lado direito, onde tem, por exemplo, aí sódio, potássio, cloreto, já mesmo no final da célula, perto desse nome, membrana basilateral, é como se já tivesse aí o sangue, é como se já fosse o vaso sanguíneo, tá? Então, olha só, esse C1 em amarelo. Esse C1 em amarelo é o cotransporte. Se vocês observarem, nós temos o sódio indo lá para o sangue e nós temos o cloreto também indo lá para o sangue. Lembra que eu comentei para vocês que o sódio e o cloreto, eles são dois íons que aonde ele vai, a água vai atrás. Então, se o sódio e o cloreto está indo para o sangue, o que acontece com a água? Também está indo para o sangue. E isso está aumentando o volume de sangue e aumentando a pressão arterial. O que a hidroclorotiazida faz? Ela vai nesse C1, nesse cotransportador aí, bloqueia ele. Bloqueando o cotransportador, o sódio e o cloreto fica preso dentro do túbulo renal. Se o sódio e o cloreto fica preso dentro do túbulo renal, a água também fica. Então, vai ser eliminado tudo na bexiga. Se elimina sódio, se elimina cloreto, se elimina água, diminui o volume de sangue. Diminuindo o volume de sangue, diminui a pressão arterial. Quais são os fármacos que pertencem à classe dos tiazídicos? É a clorotiazida, a clotalidona, a hidroclorotiazida, indampamida e metolazona, sendo a mais usada, mais conhecida, hidroclorotiazida. Qual é a ação dos diuréticos tiazídicos e correlato? Aumento da excreção de sódio e cloreto, perda de potássio, perda de magnésio, diminuição da excreção de cálcio, tá? Então, uma pessoa que... Um exemplo, turma. Pessoas que praticam esporte, vamos imaginar, tem uma pessoa que é hipertensa, tem uma pessoa que está precisando utilizar o diurético, e se ela pratica esporte, né, regularmente, não é adequado prescrever
essa classe de medicamentos. Olha uma das ações dessa classe, perda de potássio. Gente, uma pessoa que pratica atividade física, que perde potássio, o que ela vai sentir muito? Cãibra. Então, um dos efeitos adversos desta classe de medicamento é a pessoa sentir muita cãibra. Então, é muito comum a pessoa começar a tomar e apresentar cãibra. Para que é que servem esses fármacos aí? Ele serve para hipertensão arterial, pode ser utilizado para insuficiência cardíaca, para pacientes que está eliminando muito cálcio na urina, tá? Porque olha a ação do diurético tiazídico, ele diminui a excreção de cálcio. Diminuindo a excreção de cálcio, esse cálcio acaba retendo no sangue e não vai ser eliminado na urina. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se retém muito cálcio, pode ser que leve à formação de cálculo. E esses fármacos aí também podem ser utilizados por diabetes insípido, no caso. Lembrando que não substitui o antidiabético. Quais são os efeitos adversos que a pessoa vai sentir ou vai ter? Hiporcalemia. Gente, o termo mia, toda vez que vocês encontrarem numa palavra mia, significa sangue. E aí, hipor significa baixo, calemia significa potássio. Então, a pessoa tem baixa quantidade de potássio, por isso que ela vai ter cãibra. Ela vai perder hiponatremia, é diminuição do sódio, então ela vai eliminar muito sódio. Hiperuricemia, esses fármacos aí, gente, pode aumentar a quantidade de ácido úrico na corrente sanguínea. Então, pessoas que têm artrite, pessoas que têm doenças inflamatórias nas articulações, pode ter problema com o uso desses medicamentos, porque pode acumular ácido úrico nas articulações. O paciente ele pode ter hipercalcemia, né, que é aumento de cálcio na corrente sanguínea, pode ter aumento de glicose na corrente sanguínea, pode ter aumento de hiperlipemia e hipersensibilidade às substâncias, reações alérgicas, tá? Esse último termo aí, hiperlipemia, significa aumento de gordura no sangue. Turma, é muito, mas muito comum pacientes que tomam esses medicamentos aumentar o triglicerídeo, tá? Então, por exemplo, se já tem um paciente que é hipertenso, que é obeso, que tem placa de gordura no vaso sanguíneo, é interessante que eles não evitem tomar esta classe de diurético, porque a classe por si só já aumenta a gordura, e isso pode levar a um problema futuro. Aí tem que mudar a classe farmacológica. Professor, Oi, Carla. o que faz uma pessoa ter uma baixa do sódio? Tipo assim, uma baixa no sódio severa e ter que ir para o hospital. Tá. Primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso organismo, Carla, ele tem alguns íons que é importantíssimo, como, por exemplo, o sódio, o potássio, o cloreto, o cálcio. O sódio, ele é importante para o impulso nervoso, o sódio é importante para aumentar a pressão quando cai. Quais são os fatores que pode fazer com que o paciente ele perca esse sódio, elimine esse sódio? É o uso de substâncias que aumentam a eliminação do sódio, como diurético, ou então diarreia. A diarreia, a disenteria, ele faz com que a pessoa perca muito eletrólitos, e o sódio é um desses eletrólitos. Inclusive, quando a pessoa está com diarreia intensa por muito dia, o que se orienta? Dar o soro fisiológico, o soro caseiro, né? Principalmente colocar ali o açúcar, o sal, porque o açúcar repõe a glicose para dar energia, e o sal repõe o cloreto e o sódio, que são elementos, né? São íons importantes aí para regular as contrações do nosso corpo, os impulsos nervosos, impulsos elétricos. Então, as duas causas principais podem ser a diarreia, a desidratação, como também o uso de substâncias como diuréticos.
Professor, no caso, essa pessoa foi diagnosticada com a COVID e o Uhum, médico passou 7 dias de azitromicina e aquele Helquinol. certo. Então, depois que ela tomou, ela foi para o hospital, porque ela estava com a baixa de sódio. Aí ela passou 2 dias e repôs o sódio. Então, assim, ela não toma nenhum diurético. Tá. Eu já tenho uma explicação já. Olha só, Carla. Ele passou azitromicina, né? E a azitromicina é um antibiótico de amplo espectro. Sabe o que foi que aconteceu? Possivelmente ela teve muita diarreia, porque a azitromicina matou as bactérias da flora intestinal. E isso fez com que ela perdesse muito líquido. Não sei se relatou isso no prontuário para vocês que se ela teve diarreia, tá? Mas tudo indica que ela perdeu líquido pela diarreia mesmo, o sódio. Porque Fraca, né? aí, hã? E fraca, sem comer direito. Isso, justamente, porque a questão do Covid, né, possivelmente fez com que ela perdesse o olfato, o paladar, não teve vontade de comer, imunidade baixa, diarreia, perda de líquido. Lógico que a gente tem que avaliar também. É aquela história. Pode ser que o professor Wellison, com um dia de diarreia, não aconteça nada. Mas tem pessoas que só um dia de diarreia é o suficiente para ficar totalmente debilitada, né? Então, a minha explicação para esse caso talvez seja o fato dela ter utilizado a azitromicina. Pode ser que ela não usou corretamente, ela usou uma alta dosagem. Tudo isso a gente tinha que investigar. E ela teve uma perda das bactérias intestinais, desregulou a flora intestinal, teve diarreia intensa, perda de líquido, já que ela também não estava se alimentando corretamente. Ok, professor, Tá? obrigada. O Roquinol, que é o hidroxicloroquina, ele não leva a perda de sódio, não, tá? Mas a azitromicina, pela diarreia, pode levar. Obrigada. Nada. Gente, alguma pergunta dessa classe aqui dos tiazídicos? Algum comentário? Posso passar para outra classe? Certo. Então, vamos para a nossa segunda classe. Gente, a nossa segunda classe de farmacodiuréticos, que é bastante, como se diz, e também é uma classe bastante usada, conhecida, principalmente por causa da furosemida, é o diurético de alça. O próprio nome está dizendo aonde ele vai agir. Ele age na alça de Henle, tá? E ele também pode ser chamado de diurético potente, porque ele é um dos diuréticos que mais produz urina. Então, faz com que o indivíduo urine mais, perca mais líquido e diminua a pressão arterial. O mecanismo de ação desses diuréticos, tá, gente? O diurético de alça inibe o cotransporte de sódio, potássio e cloreto. Se vocês observarem os diuréticos tiazídicos, eles inibiam o sódio e o cloreto. Já que no diurético potente ele inibe o sódio, o potássio e 2-cloreto. Então ele acaba prendendo mais esses íons no túbulo. Por isso que forma mais urina. Então, impedindo a reabsorção, esses íons ficam presos dentro do túbulo renal, não vão para a corrente sanguínea, e isso faz com que elimine mais urina, produza mais urina e elimine mais rápido. Vou mostrar para vocês a imagem do mecanismo. Olha só, gente, nós temos aí a luz, né? Lembrando que a luz é o tubo oco, é o tubo do sistema renal, e do lado direito nós temos o sangue, né? Se vocês observarem aí, nós temos sódio indo para o sangue,
2-cloreto indo para o sangue. E o C1, que é o transporte, lá na alça de Henle, tá? O que acontece? Quando o indivíduo, ele toma, por exemplo, a furosemida, o que esse medicamento vai fazer? Bloqueia esse C1, bloqueia esse transporte aí, e aí prende o sódio, o cloreto e o potássio dentro do túbulo. Pronto. Prendendo o sódio, o cloreto e o potássio dentro do túbulo, a água fica presa também. E isso vai levar lá para a bexiga, eliminando, formando urina. Pronto para eliminar. Quais são os fármacos diuréticos de alça ou potente? Nós temos o ácido etacrínico, a bumetanida, a furosemida e a tosemida. Ações: aumenta o conteúdo de cálcio na urina, pode ocorrer perda de magnésio e diminui a resistência vascular renal e aumenta o fluxo sanguíneo renal. O que é muito, quando se fala diminui a resistência vascular renal, diminui a pressão sobre os vasos dos rins. Então, isso é muito bom. O diurético de alça, eles aumentam a síntese de prostaglandina, as quais exercem um papel na sua ação diurética. Gente, prostaglandina, nesse caso aí, é uma prostaglandina benéfica, uma substância benéfica, que tem ação diurética, tá? Então, a furosemida, por exemplo, além de aumentar a produção de urina, ainda ajuda a produzir uma substância que tem efeito diurético. Então, aumenta mais ainda esse efeito diurético. Para qual aplicações pode ser utilizado esses fármacos, né? A furosemida é usado para o edema pulmonar agudo, quando a pessoa tem insuficiência cardíaca. Então, quando a pessoa tem insuficiência cardíaca, pode apresentar retenção de líquido no pulmão, aí pode ser utilizada essa classe. Devido ao seu início de ação rápido, quando administrado por via intravenosa, esses fármacos são úteis na situação de emergência, tais como o edema pulmonar agudo. Foi até o que eu comentei para vocês anteriormente, que também pode ser utilizado em crise hipertensiva. Pode ser utilizado quando o paciente ele tem excesso de cálcio no sangue, porque aí elimina esse cálcio. E também pode ser utilizado quando o paciente ele tem excesso de potássio também no sangue, para ser eliminado esse potássio. Quais são os efeitos adversos desta classe? O paciente ele pode ter ototoxicidade, né, gente? Essa ototoxicidade é quando o indivíduo ele tem uma inflamação no canal auricular. O indivíduo que usa demais esse diurético pode ter aumento do ácido úrico, tá? Ele pode ter queda da pressão abrupta, ele pode ter diminuição de magnésio, e ele pode ter também perda de potássio. Então, esses são os efeitos adversos. Turma, vocês têm alguma dúvida?